o Vinícius... Ah, não, ele não mandou nada aqui. Tem o Daniel, vamos lá. Assalamu alaikum! Salve, salve, Egan! Tudo certo, querido? Seguinte, eu queria saber um pouquinho sobre o antissemitismo e a União Soviética, o movimento socialista comunista. Eles estão relacionados de alguma forma? Ah, é o Gordão Refutações? Não sei. É o Daniel Miorim do Alta Linguagem. É ele. Ah, tá. Eu até queria mandar um salve pro pessoal do Alta Linguagem ali. Boa. Fica até, eu acho que a indicação é um bom canal pra você trazer aqui, né? Boa. E sim, é uma boa pergunta, porque socialismo e antissemitismo não foi uma invenção dos malucos lá da Alemanha nazista, né? Que falam nacional socialismo anti-judeu. O moderno socialismo aqui do século XVIII, XIX, ele começa profundamente antissemita já. Muita gente não lembra isso. Porque eles equalizavam os judeus com a exploração capitalista já. Porque lembremos do final da Idade Média, quando começam a se formar as cidades, os judeus podiam cobrar juros, a usura, e os cristãos não. Então eles começam a ter muita influência nos negócios, nos bancos, eles eram credores de muita gente. E como eles se recusavam muitas vezes a participar da nação, eles eram vistos como tipo um grupo internacional que não tinha nação, mas que explorava todas as pessoas, porque eles eram banqueiros, né? Uhum. Esse é um sentimento muito forte que impacta muitos pensadores socialistas, como o Fourier, o francês Fourier das Falanges, o próprio Proudhon, um anarquista, o Augusto Blanc, que foi um dos maiores socialistas do século XIX, e isso fica em resquícios até mesmo no jovem Marx, né, que escreve sobre a questão judaica. Porque eles falam que o judeu e o capitalismo, a exploração capitalista do trabalhador, estão conectados. Então, emancipar o trabalhador da exploração capitalista é emancipar a sociedade do judaísmo. Isso já é escrito por Marx quando era jovem, porque ele é influenciado por esse socialismo antissemita que equaliza o capitalismo com uma exploração judaica. Isso é uma corrente muito forte no socialismo, mais ou menos até metade do século XIX. Depois isso vai se atenuando, mas Hitler ressuscita isso. Porque foi muito forte na Alemanha esse movimento, então Hitler ele tem essa influência. Uhum. Muita gente esquece, mas antissemitismo e socialismo andaram juntos por muito tempo. Mas o Marx falava de judeus, ele mencionava isso? Sim, é estranho, porque ele tem uma origem judaica, né, embora ele não fosse judeu, né, fosse ateu, mas lembremos que muitos judeus, eles deixavam a sua fé e eles não queriam ser associados com o judaísmo porque para eles era visto como uma mancha, algo que impedia a sua ascensão social. Então muitos ex-judeus ou que vinham de famílias de origem judaica começavam a professar ideias anti-judaísmo que eles viam como uma religião retrógrada, que impedia as pessoas que eram judeus de ascender na sociedade. Eles viam como isso uma coisa obsoleta, que devia ser deixada de lado. E os socialistas têm esse pensamento, muitos deles, mas incluem aí a exploração capitalista. Então Marx fala na sua questão judaica que o Deus de Israel, o Deus dos judeus é Mamon, é o dinheiro. É o amor ao dinheiro, assim, né? Tem essa coisa bíblica, assim. Então ele fala que para emanciparmos, né, a exploração do trabalhador, temos que emancipar a sociedade do judaísmo, que era visto como essa exploração materialista, do dinheiro capitalista, assim, né? Isso antes de ele escrever o Capital? Isso, ele era Muito jovem. antes. Ele é jovem. Mas ele se arrependeu dessa ideia de alguma maneira ou não dá pra saber? Não, ele nunca falou em arrependimento nesse sentido. Ele não mais falou coisas antissemitas depois, né? Mas eu não sei muito de arrependimento explícito que ele falou assim, não. Mas isso era bem comum na época, antissemitismo e socialismo. Qual obra é essa do... A questão judaica. Sobre a questão judaica. O Marx tem um livro que se chama Sobre a Questão Judaica. Isso, porque o termo questão judaica foi cunhado pelo seu colega da esquerda hegeliana, o Bruno Bauer, que ele escreve... Ele dá o nome do livro Questão Judaica, e esse termo fica muito popular, que os próprios nazistas usam. O nome solução final para o Holocausto é a solução final para a questão judaica. E esse nome nasce em círculos socialistas, né? E Bruno Bauer escreve o livro dizendo como vamos lidar com os judeus, que eles se recusam a se fazer parte da sociedade, ao mesmo tempo que eles são parcialmente exploradores da classe trabalhadora. Como vamos resolver isso? E Marx escreve um livro respondendo ao Bruno Bauer, respondendo à questão judaica, dizendo que para acabar com a exploração do dinheiro, do materialismo, da ganância, temos que emancipar a sociedade do próprio judaísmo, porque o judaísmo é uma essência gananciosa, individualista, do lucro. Então seria acabar com o judaísmo.
Isso. Ou fazer a sociedade... Criar uma nova sociedade que não dependa do judeu. Não talvez do judeu, mas talvez da religião. Isso, da religião, assim. Do judaísmo. Não dá para inferir desse livro de Marx que ele queira exterminar os judeus. Isso é uma interpretação que é feita, mas é muito exagerada, não é o caso. Mas seria uma sociedade sem uma influência da religião judaica sobre os indivíduos judeus, para torná-los, né, tirá-los daquela ideia gananciosa do dinheiro, assim, que ele via. Entendi. Isso é uma coisa que eu pensei bastante depois que eu tive contato com o conhecimento comunista e tal, né? Que parece que a crítica é meio que a mesma, só que no nazismo eles falam quem é a pessoa, que é esse burguês que tá fudendo todo mundo, e no comunismo é só o burguês, não interessa quem é essa pessoa, né? Depende da sua classe social, no caso. Mas é meio que a direção me pareceu muito parecida, assim. Eu até perguntei, mas eles me deixaram claro a diferença entre as duas coisas. Para Hitler, a burguesia em si, ela não é essencialmente judaica. Mas a burguesia alemã da época tinha muita influência judaica. Então ele viu que ele tinha que destruir parte da burguesia que era judaica e controlar o resto da burguesia alemã para seus fins políticos, né? Então para Hitler não é toda a burguesia judaica, é uma parte dela, só no caso. Que tem muita influência. Tem muita influência. Sim. Que é a que comanda o resto da burguesia, de acordo com ele. O capital financeiro. Hitler também falava, era contra o capital financeiro, assim, né? E os marxistas falam que ele era uma criação do capital financeiro, mas ele detestava o capital financeiro, na verdade, né?